Gente, estamos aqui para falar da Esbórnia contra Traca. Mas não só para falar disso, para falar da vida de um cara que está retratado também, foi lançado na Feira do Livro, Para Além da Esbórnia, do Rick Gomes. E é um imenso prazer porque antes de ser um jornalista aqui entrevistando, é um cara que começou a ser fã, né? Então, assim, quando a gente é fã, a gente tem muita pergunta para fazer, né? Então, primeiro, eu queria te falar, a Esbórnia voltando, num mês muito significativo, janeiro é um mês significativo para todos nós, por todas as questões ligadas ao Tangos, e principalmente também dessa tua biografia. São muitas perguntas numa só. Rick Gomes, prazer em receber. Igualmente, muito prazer. Cara, essa biografia eu estava vendo que eu andei pulando alguns capítulos aqui para poder ler ela mais, poder ela ler anarquicamente, como eu gosto, mas me fale um pouco. A narrativa ela já é anárquica, né? Porque eu escrevi assim, eu estava pensando como é que eu ia organizar depois que eu botei conteúdo, né? Se eu deveria botar cronologicamente ou não. Aí eu resolvi não, sabe? Porque a espontaneidade é uma marca nossa, né? Então assim, como foram vindo os assuntos, como eu fui me lembrando, eu fui registrando e fazendo as conexões internas ali, né? Mas ele já tem uma narrativa assim que não obedece uma cronologia. Então, se tu for pular, tu tá dando o pulo do pulo. Sim, exatamente. Porque um pulo que talvez já tenha sido pulado. Cara, essa tua infância, essa tua adolescência, esse envolvimento com a música desde cedo, vagalume, tem tanta coisa assim que dá para registrar. Teve coisas até que eu cheguei a botar na coluna, depois dei uma errada na minha coluna, mas principalmente a tua formação. É importante ver a tua formação porque as pessoas te conhecem como Rick Gomes, do Tangos, mas a gente precisa saber como se formou o Rick Gomes, como se formou essa pessoa multifacetada que a gente conhece agora. Se formou em casa. Em casa. Meus pais eram muito chegados em música. Meu pai, quando eu nasci, ele era volante do Grêmio, né? Já tinha jogado no Renner antes, e era futebol e era ligado em música, né? Muito ligado em música. A minha mãe também gostava muito de música, então assim que eu aprendi 2 músicas, já tinha sarau em casa. Eu mesmo tinha que tocar para os convidados, para as visitas, para todo mundo. Chegou um dia que eu tive que tocar para o carteiro. O carteiro ia entregar a carta e ele disse: toca para ele aqui. Nossa. Então, assim, tocar era uma coisa muito importante, sabe? E as celebrações, o meu pai tinha aquele espírito italiano, assim, né, que vindo, e ser engraçado também. Assim, as coisas engraçadas eram importantes na minha família, sabe? Assim, as coisas que se podia dar risada, um caso engraçado, ou alguma coisa engraçada que aconteceu com alguém, entende? Então o momento de rir era importante assim na família, né? Então depois que eu aprendi a tocar várias músicas, já tinha um repertório, então sempre tinha em casa, né? Churrasco, uma vez por semana tinha. Se tivesse 2 ou 3, estava normal. Então sempre tinha gente tocando na minha casa, né? Eu tava assim, meu pai estava assim, me chamando para tocar. Ele tinha os inimigos da música, né? Muita gente ligada. Ele chamava as pessoas, né? As pessoas que tocavam, os amigos dele que tocavam, para tocar em casa. Ele não viu tantos trajetos, ele não viu. Morreu antes, um ano antes da estreia do Trajeto. Mas assim, ele deixou uma marca na família, todo mundo se todos dele, era muito querido. E a minha mãe também, então, assim, é de casa. Eles achavam a música brasileira muito importante. Eles me chamavam a atenção para a música brasileira. Olha essa música, olha o Vinícius de Moraes, olha esse poema do Vinícius de Moraes, olha essa letra. E todo mundo cantava as músicas em casa, né? Inclusive, agora fazendo o tal pulo anárquico, tem 2 coisas que tu falou agora da família que eu queria puxar para a época do Tangos já, para 84, para o começo. A coisa é o humor, que tu gostava do humor, mas na dupla o humor, o Nico queria fazer e tu queria um humor diferente, uma coisa séria. Antes, né? Então,
casa, assim, eu mirava assim, numa carreira de arranjador, de orquestrador, que sempre curti muito assim, coisa de orquestra, fazer arranjos, né? Então, antes de encontrar o Nico, eu estava nessa, assim. E o Nico, graças a Deus, me desviou totalmente e permitiu que eu encontrasse uma faceta de mim, que se não fosse ele, né, eu talvez não tivesse encontrado essa coisa da performance, né, do humor, de palco, de me ligar num espetáculo, né, de como saber engendrar um espetáculo, como conduzir um espetáculo. E a outra coisa que também tem a ver com a família, eu acredito, que é essa coisa de misturar que o Tangos tem. Por exemplo, o Vicente Celestino, quando é que a gente vai pensar que alguém vai resgatar, né, o Vicente Celestino e outros? A minha mãe, quando começou o Tangos Estrangeiro, ela pensava, mas meu filho, tu é compositor, tu vai ficar cantando essas músicas aí do Alvarenga Ranchinho, do Vicente Celestino, que mãe, nós estamos dando certo. Estamos dando certo. É isso. Nós estamos falando em dando certo. Essa volta, eu acho que deve ter sido muito difícil para ti, ou né, para Maria Lourdes, para toda a equipe que estava no Tangos, pensar um projeto. A gente lembra que teve os tributos, né, teve uns anos de tributos, assim, que a Márcia fez, que né, a Fernanda Takai estava aqui, tem um monte de gente, o John. Como foi essa transição para conceber o Sborner Contra-Traca no sentido de legado, de homenagem, no sentido de manter viva a Sborner? Como é que foi essa concepção? Ao mesmo tempo foi difícil, porque é um período bastante crítico, né? Difícil assim, a gente tinha 30 anos, né? Dividindo uma carreira, né? Ao mesmo tempo a gente tinha muita autonomia para fazer o que queria dentro do espetáculo, né? Uma autonomia muito grande, mas limitada também, porque só o que coubesse dentro daquele universo, não é? Tanto que nós tínhamos os projetos paralelos para fazer o que não coubesse dentro desse universo, porque dentro desse universo anárquico da Sborner existe um rigor estético muito forte, entende? Quer dizer, aquele rigor ele tem que ser mantido para que as pessoas acreditem que esse universo existe. E ele existe. Ele existe de fato dentro do imaginário das pessoas. Sim. Ele existe. As pessoas imaginam a Sborner, especialmente depois do filme, que aí todo mundo tinha uma Sborner dentro de si, né? Sim. Quando se viu o filme, daí que Sborner, sim, então há um consenso. Existe, materializou. Agora foi difícil, né? Assim, foi difícil, mas existiram e existem fatos sincrônicos, assim, que a gente fica sem entender, né? Como foi favorável, entende? Que eu tivesse engendrado a Rádio Esmeralda, né? Num período muito anterior, né? Então elas foram convidadas para o Tangos e Tragédias, e dali daquela semana nasceu a ideia de se fazer um espetáculo com elas duas, que seria uma rádio com público ao vivo e que aconteceria isso, né? Utilizando o repertório delas, que era fabuloso, os arranjos que elas faziam fabulosos, né? Então dali elas ficaram 9 anos em cartaz até que a Adriana Marques faleceu. A Simone Haslan se voltou para a sua carreira solo, né? Ganhou um monte de prêmio com o espetáculo dela, Chachados Perdidos, com a Costa, né? E o Beto Chedid. E depois a gente começou a fazer os espetáculos tributo e a Simone estava junto, né? Porque, lógico, ela tinha que estar junto. A gente tinha perdido a parceira dela, eu tinha perdido o meu parceiro, e a Simone era uma figura, sim, natural, né? Então, dali a gente foi para a estrada, fizemos alguns espetáculos pelo interior, só eu e ela, e a sintonia foi imediata. Então, tu vê assim que foi difícil, entende? E está sendo assim difícil ainda, sabe? Mas existiram tantos elementos que a gente, pela natureza das coisas, das pessoas, né? Se
sintonizaram, né, esses elementos, a Marilourdes Fragarin, a Simone Aslan, o Cláudio Levitan. O Levitan sempre. Não é? Que sempre esteve ao redor, assim, agora está mais presente ainda. E os elementos que foram entrando, né, tudo assim foi se amalgamando naturalmente, entende? E o universo da Esbórnia tinha tanto conteúdo que a gente tinha criado e não tinha entrado ainda no espetáculo, e o filme também passou a fazer parte do espetáculo, né? É como esses poucos projetos do Brasil que tem o filme e o espetáculo, né? Que a gente vê muito na Broadway ou nos espetáculos de Londres ou em outros locais, que o espetáculo vira um filme ou o filme vira um espetáculo, não é? Então, assim, tem isso no nosso projeto. Então, tem muito conteúdo criado, entende? Agora, o coro da OSPA, começou, o coro jovem da OSPA, começou a fazer parte do espetáculo, já é o terceiro ano que fazem parte. Sim. Um dos elementos do coro da OSPA, jovem, de 18 anos, veio me mostrar uma música que ele compôs sobre as universidades de ciências fictícias. Meu Deus. Que é o hino da Universidade de Ciências Fictícias. Absolutamente dentro do estilo que a gente criou. Então, esse universo ele tem vida própria. Se nós não estivermos mais aqui, daqui a um tempo, e nós não estaremos, o universo, ele vai seguir vivo para sempre. Só tem alguém que ative esses elementos e que saiba articular ele em algum canal, que é cinema, ou que é espetáculo, ou alguma outra coisa que a gente não conheça. Esses criadores de universos, por exemplo, ultimamente faz muito. A gente vê, por exemplo, os universos de super-herói da Marvel, né? Exato. O próprio George R.R. Martin, o Game of Thrones, é um universo totalmente criado, né? Dentro de coisas. E vocês conseguiram. Mas a ideia atualmente, por exemplo, dessas renovações que o espetáculo tem, assim, existe algum nicho cultural novo, assim, que a Esbórnia está, enfim, tem alguma novidade? Sempre está assim. A gente não trabalha, sabe? A gente demorou muito tempo para se dar conta que o perfil do nosso trabalho não é esse perfil usual que as pessoas conhecem, que tem que ter uma novidade para que as pessoas voltem para ver. Claro. Não. Tem novidade. Né? A gente está sempre engendrando uma novidade. Né? Agora mesmo tem uma outra música que está entrando, que é uma música minha, que se chama Quais São os Sonhos? Entende? Que vem depois de um momento de absoluta euforia dentro do espetáculo, que é uma música super reflexiva, entendeu? E tudo isso vai trazendo uma nova cor para o espetáculo, que é o nosso laboratório constante, entendeu? Então, assim, a gente tem um roteiro, né, que a gente vai mexendo nas peças desse roteiro, e durante um ano a gente vai mexendo nas peças desse roteiro. Quando a gente volta para o Teatro São Pedro, as pessoas, o público, percebem mais a diferença do que nós mesmos. Entende? Sim. Porque elas viram do ano passado. Nesse ano é o mesmo espetáculo, entendeu? Mas ele está diferente, tem alguma outra coisa que mudou. Entende? Porque a nossa conexão com o momento de agora, digamos, né, que é um termo que se usa muito hoje, ela é muito importante. Então, assim, aquele momento de estar fazendo o espetáculo é um momento de proporcionar para as pessoas uma experiência. Então, as pessoas estão em casa, com seus equipamentos de televisão, com as programações, com aquela pipoca super especial que só tem na casa, com o sofá confortável. A pessoa sai de casa, ela quer viver uma experiência transcendental àquilo que ela vive no dia dela, no dia a dia dela. Né? Então, isso é o que a gente oferece para a pessoa. É o momento, aquele momento, aquela experiência, aquela atmosfera que a gente consegue engendrar naquele momento, que consegue envolver as pessoas que saem de casa para ver. É uma experiência. Né? Sim. Eu vou fazer um servicinho, depois nós vamos ter mais uma pergunta, mas o serviço, a Esbórnia Contra-Traca, o Almanac,
Sborniani, é isso? Almanac Sborniani, é isso. 9 a 19 de janeiro, 21 horas, Teatro São Pedro. E os ingressos podem ser encontrados no https://vendas.teatrosampedro.com.br. Botando Vendas Teatro São Pedro, você acha. O Wiki está violino, bandolim, voz, percussão, serrote, mais alguns instrumentos. Serrote não estou Serrote não, então tá. E a Simone, voz, escaleta, acordeon e teclados. Aí tem a iluminação da Heloísa, uma pessoa muito competente, que a gente conhece. Som do Edu Coelho, projeção Rick Barbo, cenografia do Marco Francoviac, se tiver alguma coisa errada, e produção geral da Marilourdes Franari. Eu quero, já que nós falamos um pouquinho de coisas de Broadway dos Estados Unidos, um dos temas aqui no off, no bastidor, antes de começar, eu falava de um filme que não foi compreendido ou não foi exibido tanto quanto deveria aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e A Festa de Margarete. 20 anos já faz do filme. Eu quero que tu me diga como esse filme pode chegar novamente nas pessoas. Ele tá no YouTube. Tá no YouTube, Tá no YouTube agora. Sim. Mas o acontecimento. Uma experiência fantástica para nós, né? Quer dizer, um filme de baixo orçamento, assim, mudo, preto e branco, né? Que atingiu uma escala assim de festivais internacionais que a gente não esperava, né? Entrou num projeto educacional do MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York, e faz parte do acervo do MoMA hoje. Entrou assim em diversos centros culturais de alto calibre nos Estados Unidos, né? Um deles foi o Walt Disney Music Hall, né? Passou lá naquele centro cultural. Outros 14 passou no MoMA em Nova York, depois passou em festivais internacionais como o Festival de Paris, né? Onde encontrei lá pessoas, celebridades da Hollywood, coisa e tal. Então foi uma experiência fantástica, assim, ver como as pessoas recebiam o nosso trabalho, né? Lá, o trabalho que a gente fez com tanta dedicação, né? Em locais onde o cinema é importante, porque o cinema ele marca um avanço civilizatório. Entende? As comunidades, os países que têm produção de cinema, né, que entenderam qual é a função do cinema, a função social do cinema, né, esses países eles estão um passo adiante, né? O Brasil já tem uma produção muito interessante, né, muito mais interessante, muito mais profissionalizada agora do que há alguns anos atrás. Alguns cineastas brasileiros já estão ocupando posições em Hollywood. O Renato Falcão, que é o próprio diretor e autor do filme A Festa de Margarete, ele trabalhou por 7 anos na Blue Sky. Ele fez o Era do Gelo como cinematógrafo. Ele fez o Rio 1, o Rio 2, o Mundo Escondido. Ele fez 7 filmes lá na Blue Sky, que é um braço da Fox, né? Então ele estava na indústria, entendeu? Então o Walter Salles produziu para Hollywood, o Fernando Meirelles também, com quem a gente fez aquela série, o Som e Fúria, série de TV, eu e o Nico escrevemos a trilha e participamos de alguns capítulos, né? Então esses caras estão produzindo para o mundo hoje, né? Estão sendo chamados pelos grandes produtores do cinema. O Brasil tem um potencial para tudo, né? Para tudo, para as artes, entende? É só deixar que esse setor se organize e produza, né? Que ele vai ser assim, sempre vai ter um interesse global. A música brasileira ela tem interesse no mundo inteiro, entende? A música brasileira ela tem que trazer divisas para o Brasil, ela tem que promover os artistas consagrados, eles promovendo a música brasileira no exterior, e o governo deveria ter olhos para isso, entende? Para que os artistas consagrados promovam a música brasileira no exterior, porque isso vai fomentar a indústria da música interna, e isso vai gerar renda, entendeu? Vai gerar economia, entende? E vai permitir que essa música seja mais exportada,
já que ela tem tanto interesse, ela tem tanta originalidade, ela é uma música genuína, né? Que se escuta essa música e diz, isso é música do Brasil. Entende? Ela tem nomes consagradíssimos, como Tom Jobim, Villa-Lobos, que são autores que são executados, que já passaram há muitos anos, são executados até hoje, né? Eles seguem sendo executados e vão seguir sendo executados. Né? A minha última pergunta para ti é exatamente sobre governo. Tu falou sobre governos deveriam... É clichê perguntar como tu está vendo a situação atual, assim, em nível nacional, assim, talvez no município, estado, nem tanto, assim, mas essa situação da arte ser, às vezes, não marginalizada, mas considerada algo um pouco supérfluo, ou que não deva ter apoio, etc. e tal. Como é que tu está vendo esse momento atual no Brasil? Eu acho que é um pensamento válido, entendeu? Que volta para ser revisitado e para saber-se o quanto ele é nefasto, entendeu? Então o valor dele é esse. Ele vem para que volte à consciência das pessoas, para as pessoas saberem qual é a importância que isso tem. Não é? Então, mesmo que alguns pensamentos retrógrados voltem para dizer que isso não tem importância, entende? As pessoas sabem que tem importância. Entende? Sim. Nós visitamos aí cidades do interior, tipo São Lourenço do Oeste, com 10 mil habitantes, que tem um centro cultural fabuloso, que tem 1.000 crianças inscritas em projetos de música. Nossa. Quase 10% da cidade. Sim. Entendeu? Então, as crianças têm contato com arte, têm aula de música, tem orquestra, tem aula de dança, elas sabem qual é a importância da natureza humana exercer essa faceta da arte, da criatividade. Entende? Porque a criatividade vem desses exercícios artísticos, mas ele é um espectro que vai para todas as áreas. Ser criativo não é só nisso, mas a arte traz isso. Os artistas, o que trazem para a gente? Padrões de criatividade. Quando a gente se liga num artista, a gente se liga no padrão de criatividade dele. Então a gente sabe o quanto ele foi ousado em fazer aquilo daquela forma diferente de outros e conseguiu um nível de elaboração num projeto com um grau de detalhamento muito interessante, né? Então isso a gente leva para casa para aplicar no dia a dia da gente, em qualquer área, né? A criatividade. Então isso é importante. Vai haver mais artistas. Assim, a gente está num avanço civilizatório, não tem como travar isso. As crianças estão estudando música, vai haver mais artistas, vai ter mais teatro, vai ter mais centros culturais, as pessoas vão ir mais aos teatros. A arte é uma realidade que está nas famílias, entende? Tá, as famílias vão ver a Esbórnia Contra-Traca, entende? Tem um coro de jovens da OSPA que são 40 crianças que entram no palco e as crianças que estão na plateia estão vendo que aquilo é possível fazer. Então vai haver mais arte, entende? Não tem como travar isso. Não importa os governantes. Não importa, eles passarão e nós passaremos. Sim, exatamente. Estava certo. Gente, nós estamos em cima da hora da nossa gravação aqui, da nossa entrevista, mas e que para fechar, queria que tu falasse para as pessoas assim, convidasse as pessoas para ver a Esbórnia Contra-Ataca, porque realmente a Esbórnia está viva. Eu nem sei quem seria o presidente da Esbórnia atualmente, assim, se pudesse fazer uma eleição direta lá. Não, atualmente, porque sabe que a Esbórnia é o anarquismo hiperbólico e o governo é o governo revolucionário provisório. Provisório. Sempre é provisório. Aguenta até o outro derrubar. Sim, sim. Que é uma parecido metáfora. Em alguns lugares, Mas eu queria que se tu pudesse até convidar como Kraus, assim, fazer um convite como Kraus Sangue, assim, um convite para as pessoas. Conta que nós estamos lançando o Almanac Esborniano. Almanac Esborniano. Os naques, tá? Os naques eram uma tribo esborniana, entende? Que preservavam
a cultura esborniana, todos os detalhes da cultura esborniana. Então aqui nós estamos lançando esse Almanac, que é a alma dos naques, Almanac esborniano, tá? Estamos lançando aqui, bom, é o primeiro, número 1, tá? Foi organizado pelo Cláudio Levitano, pelo Henrique Parro e por mim. Aqui conta a trajetória do espetáculo, desde danos e tragédias, o mapa da Esbórnia. Tem horóscopo O horóscopo tem tudo, tem o horóscopo esborniano, tem o sistema financeiro da Esbórnia. Olha aí, tem os meses da Esbórnia, lindas fotos do espetáculo. Aí. Então eu queria convidar o pessoal para ir ver a Esbórnia contra a Traca, lançando o Almanac esborniano. Vamos lançar um por ano até o final dos tempos. E depois do final dos tempos, lançaremos 2, um em janeiro e um em julho. Ike, muito obrigado mesmo, foi um prazer. Pessoal, até a próxima. Obrigadão, Ike. Eu que agradeço. E todos ao Teatro São Pedro, de 9 a 19 de janeiro, quintas a domingos, para ver a Esbórnia contra a Traca. Isso aí. Muito obrigado. Um abraço.